Bora. Você quer Se conduzir ou apresenta. Não, você que me convidou, eu só estou emprestando meu canal. Eu só aluguei o canal agora. beleza. Então, vou apresentar para o pessoal, então, que está nos acompanhando, né? Bom, Uhum. galera, sou Paulo Henrique Faria, o professor Marcos já falou agora há pouco, né? Eu trabalhei na campanha presidencial do Ciro Gomes, eu estou na militância do PDT e do Ciro Gomes há pelo menos 5 anos, sou filiado há mais de 3 anos no partido, sou jornalista formado na Faculdade de Araguaia, tenho pós-graduação em História Cultural na UFG, fiz outros cursos, né, relacionados à economia, a marketing, enfim. Antes de mais nada, não, Fez antes de meu curso também recentemente, né? Para difundir, campanhas vitoriosas, inclusive. exatamente há 15 dias, né, a gente fez o curso antes dessa pandemia toda. Foi muito bom, né? Aprendi muito com o professor Mar. Vamos falar sobre a conjuntura política, sobre as implicações do coronavírus, né, dentro da política e do nosso dia a dia. Vamos falar também sobre as eleições de 2020. E aí, elas vão acontecer? Eu acho óbvio que vão, mas e aí? Vão acontecer na data prevista ou vai ser adiado? E no final vamos falar sobre a conjuntura nacional, né, aí com o professor Marcos. Vamos lá, vamos começar então? Bora. Então, bora. Bom, Marcos, o coronavírus, né, ele mudou radicalmente as nossas vidas, né, e também a relação do Estado, aqui no Brasil especialmente, e também no mundo inteiro. É notório que o presidente é o pior estadista possível a lidar com toda essa pandemia, né. Ele é motivo de chacota, até pior do que isso, né? Ele está sendo detonado mundo afora por conta dessas burrices que ele faz, né? Ele é um cara extremamente lunático, extremamente teimoso, né? E é óbvio que a gente tem que seguir o que a OMS determina, o que os especialistas falam, né? Os virologistas, infectologistas, médicos sanitaristas. Na sua opinião, passada essa pandemia do coronavírus, o governo Bolsonaro vai para o lixo da história? Cara, eu já tenho clareza, né, e tenho manifestado isso em vários momentos, que o lugar da história desse governo já está demarcado e muito bem demarcado, né? Uhum. É um governo que, por uma questão conjuntural e contextual, ele ascendeu ao poder, mas ascendeu sem nenhum tipo de preparo para isso, tá? Sem dúvida, concordo. Eu tenho comentado desde 2018 que Bolsonaro ele era a cara que o discurso que já estava permeando o subsolo da política precisava. E deu É, certo, né? Deu certo, ele de fato é o boneco perfeito para os ventrílocos que estavam tentando assumir o poder pós aí esses anos de governo do PT. Que deixou margem para isso, obviamente, também tem que ser claro nesse aspecto, né? ele ganhou E no meu problema não é... antipetista, né? Oi? Ele ganhou surfando na onda antipetista, né? Sim, sim. E isso é importante ficar claro também, Paulo Henrique, porque muita gente ainda vem com essa lorota. Ah, mas ele teve 57 milhões de votos. Pessoal, para com isso. Ele teve um percentual cristalizado, que são os mesmos bolsonaristas que estão apoiando ele até hoje, independente de toda a pataquada que ele está fazendo, e o voto antipetista. Basicamente foi isso, né? Ele ganhou por questão conjuntural. E os Foi. outros players que disputaram o primeiro turno foram ruins de campanha. Não fizeram a campanha mais adequada, na minha leitura. Foi. Mas então vamos falar de coronavírus e Bolsonaro, né? Eu até comentei hoje num tweet do Pablo Cossa, né, que eu estava comentando aí sobre essa birra do Bolsonaro com o próprio ministro da saúde dele, né, o Luiz Henrique Mandetta. E Tá com para mim, inveja. Bolsonaro, a cada bobagem que ele faz, a cada afronta que ele faz ao próprio ministro do governo dele, que está seguindo a cartilha da OMS, ele fica cada vez mais claro que ele é simplesmente uma criança mimada que está fazendo birra para não tomar o remédio na frente do médico. Porque o Literal. Mandetta está seguindo a cartilha mundial, cara. Pronto. Então, assim, a hora que Bolsonaro entra nessa, de ficar nessa ausência total. Espera um pouquinho. Nessa ausência total de cientificismo para as manifestações dele, sabe? Essa birrinha, tentando causar desgaste para o Mandetta. Isso é uma estupidez colossal, né? E isso, o que eu acho mais bacana, pô, é que você falando aí no pós-Covid-19, né? O que pode sobrar? Me fala você e todos os que estão nos assistindo agora, e quem puder assistir depois também,
Quem em sã consciência no mundo, investidor, empresa, vai botar dinheiro no país governado por um lunático? Por uma pessoa que é anti-ciência, por uma pessoa que não sabe somar Lé com Cré, uma pessoa que não entende que o problema da pandemia causa um congelamento de produção, um congelamento da economia, mas nas duas pontas, tanto de oferta quanto de demanda, porque em sã consciência, gente, no meio de uma situação dessa, com gente morrendo do mundo, você vai ser para comprar um sofá, para trocar de carro, para comprar um apartamento? Então, assim, é de uma estupidez colossal, de uma falta de leitura e mapeamento do próprio contexto, porque todos os ministros dele, aí faço as minhas ressalvas a todos, estão seguindo a lógica racional do processo mercado-ciência, e o presidente e o seu séquito de abobados são os únicos que continuam insistindo em teorias da conspiração e em birra, parecendo umas crianças sem ter tomado, sei lá, os corretivos da família quando era mais novo. Concordo. Eu tenho até ressalvas ao Mandetta, porque eu acho que as pessoas, sobretudo a mídia mais corporativista, mais ligada aos liberais, ao mercado, ela superestima a ação dele. Eu tenho ressalvas, inclusive. Eu acho que ele tem que ser cobrado e não endeusado, não parabenizado. Ele está fazendo mais que a obrigação dele, né? Mas é muito claro... O negócio é a régua, né, velho? É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, dependendo do contexto onde você está, irmão, você é semi-deus, porque o resto é um lixo. É o parâmetro, então, assim, né? Porque exatamente. Os colegas deles são muito ruins, são muito incompetentes e são capachos do Bolsonaro. Eles seguem à risca a cartilha, primeiro, do senhor Olavo de Carvalho, que é um completo lunático, um completo idiota, maluco, e, mais perigoso, do Steve Bannon. Eu vejo pouca gente falar sobre Steve Bannon. Esse cara é extremamente perigoso. Eu já falei várias vezes em vários vídeos, muita gente já tem agora também. Esse cara ele foi um dos responsáveis por eleger o Trump em 2016, pelo Brexit. Tem até documentário no Netflix. Acho que eu passei para os meus alunos, inclusive, esse documentário, que é o Privacidade Hackeada, que está no Netflix. Então eu recomendo a todo mundo assistir. Tem inteligência, né, por trás da extrema-direita no Brasil e no mundo, entendeu? E não esse imbecil do Olavo de Carvalho. Mas, assim, realmente, o Mandetta ele tem feito mais do que esse governo, porque não é difícil de acontecer, né? Porque é um deserto, né, de ideias, um deserto de qualidades. Mas, assim, eu acho o seguinte, Marinho, não sei se você concorda comigo, mas a tendência, a meu ver, aí, nos próximos meses, passada essa crise terrível do coronavírus, os ministros pilares desse governo caírem um a um, e aí, lógico, o primeiro vai ser o próprio Mandetta, acho que ele não vai aguentar por muito mais tempo, ele deve pedir demissão. Logo depois o Paulo Guedes, eu acho que ele não vai segurar esse rojão, porque a economia já estava em recessão antes desse coronavírus. Não adianta eles inventarem, falar, por conta do coronavírus a gente quebrou. Não. Ele é muito ruim, passou todas as reformas que eles queriam e não deu certo. O dólar já batia aí a R$5 antes, né, da pandemia ser anunciada. Então acho que o Paulo Guedes, na sequência do Mandetta, sai. E lógico, Sérgio Moro também. O Sérgio Moro, inclusive, pode ser candidato em 2022, viu? Porque não vai sobrar ninguém da direita se continuar assim, entendeu? Não adianta vir com Dória, porque Dória a rejeição é muito grande. Muita gente sabe que ele é um oportunista, inclusive bolsominions já o tratam como traidor, certo? Então acho que o Sérgio Moro vai pular fora, certo? E aí acabou, né? Aí o Maia, a meu entender, vai aceitar ali o pedido de impeachment mais fundamentado e acabou. Ele tá fora. É provável até que ele saia com uma rejeição maior do que foi a Dilma, com mais votos, né, na Câmara dos Deputados e no Senado do que foi a Dilma, entendeu? Acho que no máximo até o meio do ano que vem. Certo? Acho que passadas as eleições, ali no final do ano, o Maia vai aceitar o pedido e já era. Bolsonaro vai ser empichado. Essa é a tendência. Eu tenho uma outra leitura desse cenário aí, Paulo Henrique. Até estava ouvindo hoje, eu esqueci o nome da jornalista falando na CBN, achei bem bacana a fala dela. Eu já havia comentado isso na minha live de sábado também, em alguns outros momentos, que eu imagino que essa novela vai ter um outro desdobramento. Tá? Eu concordo com você que esse governo ele não tem como se sustentar porque ele não tem governabilidade. Né? Hoje o que está claro no cenário nacional... Como é? Ele está perdendo muito apoio, né? Muito rapidamente. Então, não, ele tá na minha leitura, e aí talvez até eu esteja sendo influenciado por um livro do Dostoiévski que eu estou lendo, que é o Memórias do Subsolo, e eu estou lendo porque ele é um precursor do que Nietzsche
desenvolveu enquanto ressentimento, que é a minha linha de pesquisa do doutorado. Mas vamos lá. O Bolsonaro hoje, na minha leitura, ele é a personificação desse homem do subsolo, que é um homem mesquinho, é um homem incapaz, é um homem que fica remoendo mágoas, remoendo contendas imaginárias para tentar ocultar a sua incapacidade. Por uma questão contextual, ele chegou ao poder. Ponto. Porém, o governo dele está derretendo. Tá? Ele não representa mais o governo dele. E aí o que eu acho importante de ter clareza, e eu disse isso em 2018, enquanto eu estava fazendo a cobertura do resultado das eleições pela TV Assembleia de Minas Gerais. O bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Sempre foi. Por isso que eu disse que Bolsonaro é a cara de um discurso pronto. Bolsonaro cai. Eu aposto nessa teoria de que Bolsonaro cai. Mas eu não acredito que seja por um impeachment. Tá? Eu imagino que já está havendo uma estruturação de bastidor forte, e eu tenho ouvido algumas coisas nesse sentido. A gente pode perceber que o Mourão ele já tem dado sinais claros de que ele está ali por trás, pronto para assumir, talvez esperando só o melhor momento, até porque no contexto atual não há espaço para impeachment, não há espaço para nada disso, porque há questões muito mais sérias e prementes a serem resolvidas. Bolsonaro está cada vez mais enfraquecido e escanteado, né, de fato ali só suportado pela ala mais alucinada do governo dele e pelas hordas mais agressivas e beligerantes que o suportam nas ruas, tá? E talvez algumas alas religiosas que ainda pretendem tirar mais alguma coisinha desse governo enquanto puderem, mas Bolsonaro está enfraquecendo, né? Ele está enfraquecendo dentre os ministros dele mesmo, então você está perdendo espaço, está perdendo respeito. Você acha que ele sai então para uma... Como que ele acha que ele sai? Eu imagino que ele vai ser renunciado. A gente sabe muito bem que o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro são os filhos. E há muita coisa sobre os filhos, né? Que se de fato a galera quiser pegar, pega. Então eu imagino que... O Flavinho Bolsonaro. Principalmente sim, o Flávio. Já dá para caçar o Eduardo por um monte de quebra de decoro, entendeu? O Carluxo, se apertar aquela história lá com a Marielle, tá meio esquisita também. O gabinete dele também teve rachadinha. Então, se a galera quiser pegar, pega. Tá? A minha questão é a seguinte. No momento correto, eu acho que vai haver uma pressão em cima dele. Ele vai se perceber escanteado. E até assim, para ele é a maneira mais honrosa de sair. Sabe por quê? Porque ele tem condição de sair. Se ele for defenestrado do poder, ele consegue sair e ainda acusar que foi vítima de um golpe não sei que lá, que os comunistas, os bandidos do sistema não suportaram a candura desse homem e por isso tiraram do poder, o pressionaram e quando ameaça a família dele, ele não pode abrir mão. Então assim, ele tem a narrativa perfeita para voltar para as catacumbas de onde ele veio, para voltar para o subsolo. E eu te falo, cara, que ele saindo dessa forma, Paulo Henrique, ele ainda sai com condição de ser eleito deputado federal de novo e voltar para o subsolo do Congresso, sabe? Por isso que eu não imagino que ele vai esperar sofrer o impeachment, tá? Porque se ele sai dessa forma, ele consegue sair com a construção de narrativa bem feita para se manter de alguma forma no poder. Então, assim... impeachmá-lo vai demorar, vai arrastar. Eu acho que hoje em dia quem de fato controla o poder no Brasil, que é o Congresso, o TSE, o Supremo Tribunal Federal e o mercado, em alguns players ali, não querem mais essa ruptura social de novo no país de maneira tão breve depois da Dilma. Então seria uma forma muito mais, né, por baixo dos panos, porque hoje em dia o governo Bolsonaro atrapalha o governo Bolsonaro. E o mercado que deu suporte para ele se eleger não está aceitando mais isso. O Mourão está dando mostras de que é muito mais coerente do que o Bolsonaro, então vamos fazer a troca. É a maneira menos traumática para dar sequência a um projeto de poder bolsonarista para além de Bolsonaro, e Bolsonaro pode perceber ganhos nessa estratégia, se ele tiver no mínimo um neurônio funcionando ainda. Com certeza. Então você essa acha que é meio aliada a teorias da conspiração também, tá? Mas é só Eu acho que é das duas uma, entendeu? Não foge disso. Ou é empichado, ou realmente vai ser arrastado, porque ele é um cara muito teimoso também, né? A gente tem que entender. Sim. Mas a minha aposta é bater nos filhos dele, cara. Porque tem munição, tem espaço para isso, né? Dos filhos, sobretudo o Flávio, tá, né? Muito fácil de derrubá-lo.
E aí ele renuncia, né? Vamos ver, né? Quem... Ele durar até 22 eu acho difícil. Não, Eu claro. acho bem difícil ele durar até 22. Ele é tão maluco que ele tá pensando em reeleição. Gente, ele não vai sequer chegar à metade do mandato. O que ele tá pensando em reeleição? Não sei se vocês viram hoje ele já falando que o Moro é muito egoísta, porque o Moro não tá saindo em defesa dele. Não, cara, ele parece uma criança mimada, velho. É muito absurdo o que tá acontecendo. É muito de fato, o Moro é um player viável para 22. Claro. Né? Então, assim, o Moro tá fazendo o papel dele ali na moita, né? Tentando entender para que lado que a banda vai tocar. E tá quietinho. A hora que ele perceber que não tem mais jeito mesmo, ele pula fora do barco. Pronto. Como eu te falei, ele a Sofia duvida que o Bolsonaro desista, que ele não fará isso nunca. Pois é, Sofia, no caso, eu também duvido que ele desistisse. Porém, essa teoria que eu conjecturei aqui, e já peguei também um pouco dela de outras pessoas, na verdade não é uma desistência, né? É uma sobrevida política. Porque se ele for impeachmentado, ele fica sem condição de concorrer a mais nada por 8 anos, pelo menos. Se ele faz a renúncia, ele pode continuar depois concorrendo em 22 já, a um mandato de deputado federal e continuar a vida dele. Vai ser parecido com o que o Jânio Quadros fez, né, em 61. Não é? É estratégia. Eu acho que, dentre as estratégias possíveis para Bolsonaro hoje se manter vivo na política, é a mais interessante. Claro. E a gente o bolsonarismo, e aí, eu te falo, o bolsonarismo vai continuar, Paulo Henrique. Não, com o Dória, com o Moro, com o Mourão, e depois com outra pessoa, porque eu acho que o Mourão também não tem cabedal para aguentar uma reeleição. Mas esse sistema continua. Isso. O meu medo é o Moro, entendeu? Porque ele não tem a rejeição que o Dória, Witzel e esses outros aí têm, entendeu? Ele ainda é muito bem visto pelo mercado, pela mídia liberal, né, pela Globo News, Folha de São Paulo. Repara que você vê, eles detonam o Bolsonaro, mas preservam o Moro, entendeu? Esse é o problema. Sim. Além disso, a esquerda é incrível, ela não se une nunca eleitoralmente, né? A gente tem alguns dias atrás que o PDT, o PSB e a Rede, o PV, tenta se articular de um lado, e o PT não abre mão nunca do hegemonismo, né? O Lula, PT, leia-se Lula, né? Porque ele, assim como o Bolsonaro, é um cara muito populista, né? Ele não admite nunca outras pessoas crescerem. E é muito claro, né, que o Bolsonaro está atacando todo mundo que, de alguma maneira, o ameaça. Ataca o Moro, ataca o Mandetta, né, ataca o Witzel. Paulo Henrique, mas isso é até uma coisa que eu comentei com vocês. Eu até comentei com vocês no curso sobre isso. Essa característica de, como diz um amigo meu, sombra de mangueira, não é só do Lula ou do Bolsonaro, é de todo líder político que a gente tem nas últimas décadas, tá? Olha o PMDB de hoje, Iris Rezende é o único nome forte do partido até hoje para valer. Olha o PSDB, Marconi Perillo é o único nome forte do partido até hoje. Então, assim, é natural no processo de poder político que aquelas pessoas que por mais tempo se mantêm enquanto cabeças do processo tenham muita dificuldade em abrir mão disso. Claro. Então, eu entendo como natural da essência humana essa tentativa frenética de se manter agarrado ao poder. Né? Claro. Agora, é o melhor para a sociedade? Não. É o melhor para o partido que eles representam? Muito menos. Mas, infelizmente, é o que acontece, né? Marcos, pegando esse gancho aí, assim, realmente. Mas tem muitas diferenças, né? Por exemplo, é muito claro que desde o início dos anos 90, o Lula não abre mão do hegemonismo do PT na esquerda. Antes, a esquerda era forte com o Brizola. Nos anos 80, a esquerda era o PDT e Leonel Brizola. Inclusive, eles brigavam muito, até mais do que o Ciro com o PT agora, entendeu? Mais do que o Ciro do que com o Lula. Mas, assim, agora o Bolsonaro é muito rápido, né, essa ascensão dele, a presidência, mas parece também que a rejeição está vindo muito grande, né? Então, a tendência é que ele vá para o buraco, né? Por exemplo, qual grande pré-candidato à prefeitura de capitais e cidades grandes é ligado ao Bolsonaro? Por exemplo, qual que é o candidato do Bolsonaro aqui em Goiânia? Qual que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo? E no Rio? E em Porto Alegre? Não tem. Não tem. O Bolsonaro hoje não tem nem partido, né, cara? Ele é tão louco que ele criou tanto caso com o sistema político e aí tentou criar uma narrativa de que o sistema político é a perversão da humanidade, que hoje ele sequer tem um partido. Ele não tem nenhuma base. Ele tem meia dúzia de aloprados dentro do Congresso que o máximo que produzem são fake news em rede social.
Bia E aí a gente Kicis, dá o nome aos bois, aquele né? Jordi. Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, fora os deputados estaduais, né? Que são muito ligados ao bolsonarismo ainda. Né? Mas realmente, são Sim, mesmo. mas, cara, em nível de poder, de fato de decisão, de pressionar o governo federal, o que tem a ver é o Congresso, cara? É Senado e Câmara Federal. Deputado Tanto que a, estadual apita nada, vereador apita nada também. É muito local o nível de poder desses caras. Então, para tanto o que a renda, presidente, o que vale mesmo é o que ele tem no Congresso. com certeza. Tanto que a renda básica que foi aprovada agora no Senado, há algumas horas, ela foi uma articulação da sociedade civil e da oposição, né? E Não, cara, não só da da esquerda. oposição, bicho. Houve uma aceitação ali de bandeira branca de todo mundo e o Maia fazendo o papel de Churchill dele ali. Porque Isso, renda básica é uma pauta do Suplicy, cara, há décadas. isso, Eu até exatamente. tuitei sobre isso, cara. O único cara que teve certo até hoje foi o Suplicy, que insistiu nisso a vida inteira. Né? E A quem Sofia foi tá lembrando aqui no comentário dela do Crivella no Rio. Só que o Crivella no Rio, ele é um bolsonarista de ocasião também, né? O né? Crivella no Rio, na verdade, eu não sei nem se ele teria coragem de concorrer de fato à reeleição, porque ele tem uma rejeição brutal no Rio de Janeiro. Exatamente. Ele deve tentar a reeleição, mas não fica nem em terceiro lugar. Né? Aí Eu fica, também duvido muito. não é? Aí fica. A gente tem que ver como é que vai. O Marcelo Freixo tem alguma chance? Ele vai ter alguém do PT de vista. A rejeição também é muito grande. Então tá muito aberto, né, ainda, né? Mas aí, já Não, que a sim, gente. cara, pensar em cenário da eleição está muito distante. A minha questão agora é, de fato, o que agrega, né, o presidente no palanque de alguém, que na minha leitura hoje é nada. Nada, porque ele tá muito. Hoje você tem muito mais potencial de esparramar potencial eleitor do que de fato de aglutinar. Né? Porque simplesmente você está tendo hoje, enquanto polarizador do contexto político, um camarada que só espalha, que ele não junta nada. Ele tem cada vez mais cristalizado um perfil muito particular de apoiador, e para mim ele é muito particular porque dentro desse perfil de apoiador do Bolsonaro hoje, há uma esquizofrenia louca, porque a grande maioria é religioso, evangélico, branco, homem, mas ao mesmo tempo a galera pró-arma, que é beligerante o tempo todo, agressivo o tempo todo. Então, assim, é um povo meio maluco na minha leitura. Assim. São reacionários. Enquanto isso, tem uma galera esperando saber o que vai acontecer de fato, entendeu? Você ainda vai continuar tendo rejeição ao PT no próximo 2020, 2022. Você tem as esquerdas sem aglutinação nenhuma e tentando cacifar alguns nomes. E nesse rolê, você tem uma galera de centro e centro-direita que está fazendo o jogo certinho. Está comendo pelas beiradas e está crescendo, está se cacifando. Essa crise do coronavírus, cara, vai recalibrar em muito o cenário político. Você tem governadores no Brasil inteiro que estão vendo um protagonismo excelente. Concordo. E a depender de como, se forem construídas as articulações para 2020, pensando em capilaridade de eleição de aliados nas bases, e depois em 22, que tem tempo para ser feito, meu amigo, o cenário está totalmente aberto ainda. Já que você citou governadores, muita gente fala do Dória, mas a gente sabe que o Dória ele tem a imprensa paulista que é muito forte na mão, né? Então não conta. E, como eu falei, a rejeição dele é muito grande. Mas, no meu ver, né, pelo menos na bolha ali das redes sociais, quem se destacou à direita dos governadores foi disparadamente o Ronaldo Caiado. Porque ele peitou, né? Ele peitou declaradamente o Bolsonaro. Foi ele quem indicou o Mandetta lá no início, né, do governo. Tem se mostrado um cara responsável, passou aquele pito lá nos famigerados, né, protestos do dia 15, e ele se destacou muito. Eu vi gente de esquerda e de direita centro elogiando ele. Não, em nível de direita, né, o pessoal da direita mesmo, o Caiado, ele tá surfando em mar aberto agora, porque acho que não vai ele tentar. soube... Cara, eu não sei, não duvido nada. A presidência já esteve no radar de Caiado há alguns anos, não vamos esquecer disso não. 89. Eu acho que tudo é contextual. Tudo é contextual. Vamos lembrar que o DEM é um partido grande que está com uma boa capilaridade, está fazendo um trabalho de ampliação de bases nos municípios. Então, assim, eu não duvido. Dentro do DEM, você tem um Rodrigo Maia, que é uma figura muito mais parlamentarista, e você não tem uma liderança nata. Caiado exerce esse papel e sempre exerceu nas posturas que ele manteve nos mandatos dele de deputado federal, senador, e agora no governo ele achou o ponto, ele achou a brecha, ele entrou com o pé no peito na hora certa, ele criou uma ruptura sem ser uma ruptura traidora como a do Dória.
Ele Exato. se vestiu do jaleco de médico, do gestor consciente e meteu o porrete. Então, assim, ele está certo, ele está ganhando espaço com isso. Isso é, pô, em nível de estratégia de discurso, estratégia política, consolidação de imagem, Caiado está muito bem. A visão em relação ao Dória, eu concordo com você, ele tem mais rejeição, mas vamos lembrar que a rejeição do Dória é uma rejeição dentro das nossas bolhas de rede social também. É uma rejeição que, de fato, quem tem é quem tem essa visão mais crítica do processo político. O povão, que não está acompanhando toda essa dinâmica, é muito facilmente seduzível na hora da eleição, que é o que o Dória sempre fez. Eleição 2016, eleição 2018. Então a gente não pode descartar o Dória como não tem chance alguma. Até porque ele conseguiu, bicho, fazer uma coisa interessante dentro do PSDB, né? Que ele cooptou o PSDB. Foi. O Dória é um maluco que entrou pela porta dos lados, trazido pelo Alckmin, ele deu um carrinho por trás do Alckmin e assumiu o partido. Então, assim, com todas as ressalvas que eu tenho ao João Dória, e eu tenho um anticast que eu gastei quase 2 horas da minha vida, e todo o vinho que eu tinha tomado naquele dia lá em Portugal, junto com eu estava com o Thiago Hansen no dia, mas eu gravei quase 2 horas de anticast descendo o cacete no Dória, isso lá nos idos de 2016. Procura lá, o anticast acho 280. Sacar depois. Foi muito bacana. Então, assim, é um cara que você tem que considerar. Eu acho que o Witzel, de fato, não tem potencial para ser candidato à presidência, porque ele é muito circunscrito ao Rio e não tem cabedal para crescer até lá. Talvez nem se reeleja, né, em 2022. Pois é, eu acho que ele foi um cara de momento também. Agora você tem que ver quem vai estar, né, no outro lado da bagaça, né? Como é que o Ciro vai estar se posicionando, como é que o Flávio Dino, que é um cara que também tem ganhado muita notoriedade nas alas mais à esquerda, tem que perceber o que vai acontecer. O PT não tem ninguém, né, cara? Não, tem, mas assim, por exemplo, são os governadores da Bahia, o Rui Costa, que não é necessariamente de esquerda, e o Camilo Santana, do Ceará, que é aliado histórico do Ferreira Gomes, né? E também me parece um cara mais de centro, não um cara de esquerda, né? Não, mas então, você tem o governador do Ceará não sairia contra os Gomes, de jeito nenhum. Exato. Talvez ele você tem o Rui Costa, que é da Bahia, que não tem a expressividade nacional que o partido precisaria para poder encampar uma campanha presidente. Né? Então, você tem fatores contextuais que barram, né, velho? O Haddad não engrena, né? É incrível como ele não tem carinho. Me fala quem vai se destacar com toda essa crise. Michele está perguntando aqui, Marcos, me fala quem vai se destacar com toda essa crise. Eu espero que eu, dona Michele Godoy, minha querida aluna do Senac, eu espero que eu me destaque enquanto professor e consultor político. Mas, além disso, vamos lá, cara. 2020 é eleição para prefeito, né? E os prefeitos, agora fugindo um pouco, trazendo mesmo para nossa seara aqui, o Paulo Henrique, os candidatos e pré-candidatos a prefeito dos municípios do Brasil todo, poucos são aqueles que estão conseguindo ganhar algum protagonismo. Então, Michele, vai ser difícil, até porque os governadores estão ocupando muito espaço, né? E os ministros do Bolsonaro também ocupando muito espaço, então não está tendo muito teto para se destacarem candidatos e pré-candidatos a prefeituras no Brasil. Em nível de governo, o Caiado está destacando, o Camilo Santana está destacando, o pessoal do Nordeste fez uma coalizão de governadores que vai ganhar muita gente, vai crescer, né, vai ganhar espaço, vai ganhar visibilidade, isso é muito positivo para eles, mas é capaz que influencie no máximo em reeleições. Agora, protagonismo nacional, eu acho que hoje, pelo que eu estou vendo, você tem o Dória, porque é São Paulo, não tem como não ser, né? O Witzel, sei lá, mas por ser o Rio de Janeiro, e Caiado, que é do estado periférico, né? Que o Goiás é periferia do Brasil, porém ele tem um histórico, né? Ele tem um background que projeta ele muito positivamente em nível nacional, porque é o político goiano mais conhecido do Brasil da atualidade, tá certo? Com certeza. Bom, então, já que a gente citou a esquerda, bom, você citou aí o Flávio Dino, mas eu não sei, gente. O Flávio Dino ele é do Partido Comunista Brasileiro, então já tem essa pecha aí muito grande contra ele, né? E parece que ele não tem força nacional, né? Ele tem força no Maranhão, tanto que ele até tirou o Sarney de lá, né? Ele desbancou esse coronelismo de lá. Mas ele não ganha força, não tem militância. Ele só é insuflado pelos lulopetistas, pela blogosfera lulopetista, entendeu? Fora disso, ele só aparece quando a gente tem que conversar com o Luciano Huck. Ele me parece um cara muito eufemista, entendeu?
Parece, não é Cara, não, apoia o não Ciro, sei, mas eu Paulo acho que Henrique. o Ciro, com esse discurso dele, forte, de levar o Bolsonaro para a aia, de bater de frente, até às vezes xingar o Bolsonaro, né? Ele tem ganhando muito protagonismo. E não é só de agora, entendeu? Desde 2018. O que você acha sobre Paulo isso? Henrique, então, eu discordo de você no seguinte ponto. Eu já tenho, inclusive até para clientes meus, eu já falei sobre isso. Não especificamente nesse cenário que você levantou, mas eu falo em nível de perfil, tá? A gente vem dos últimos anos no Brasil, 2016, talvez um pouco menos, mas 2018 escancarado, numa toada política que o debate ficou muito agressivo, muito radical, muito nervoso. E agora, por conta de tudo que está acontecendo, né, pelo fracasso que está sendo esse governo, e por conta da pandemia e de todo o cenário, está havendo também essa dinâmica da agressividade, tanto para defender Bolsonaro quanto para atacar Bolsonaro. Eu percebo que o eleitor comum ele se cansa dessa beligerância 24 horas por dia. Isso estressa a pessoa, certo? E aí é onde que eu acho que o Ciro talvez ele perca um pouco de atratividade, justamente pelo que o faz se destacar, que é a sua verborragia, mas também ele afasta, porque ele é o tempo todo verborrágico, ele tem pouco nível de controle emocional. Nesse contexto, não, peraí, vamos lá, deixa eu falar aqui. Nesse contexto, pensando só nessa minha perspectiva de que talvez nas próximas eleições em 22, a população cansada de anos de agressão, de anos de tensão, de anos de beligerância, tente olhar para alguém mais ameno, para alguém mais, talvez, ponderado numa determinada leitura, ou pelo menos alguém menos belicoso. E aí você tem dois atores que crescem nesse cenário por terem essas características. Sérgio Moro e Flávio Dino. É óbvio que ambos carecem de todo um processo de formação de estrutura política. Eu estou te fazendo uma leitura de cenário aqui em nível imagético, em nível de atratividade. Então, assim, não é quem é melhor ou quem é pior. É simplesmente em potencial de atratividade em decorrência dessa minha leitura de contexto geral vindo de 2018. Agora, é óbvio que nos momentos de eleição, o contexto da época vai dar o tom. Se de fato a gente ainda tiver em meio de muita crise, um Ciro Gomes que vem, bate o pau na mesa e briga, pode ser muito interessante. Mas se a coisa amainar um pouco, aí talvez o Ciro precise diminuir o tom. O que eu tenho dificuldade de acreditar que ele consiga fazer. Entendi, Marinho. Mas aqui eu não estou julgando que ele tem ou não tem potencial. Estou falando mesmo de imagética de campanha. Entendi. Porque assim, muita gente acha, o cara é destemperado. Ele tem esses estouros em determinados momentos. Não é o tempo todo pau na mesa, não. Se as pessoas pararem para ouvir, ver as lives, entrevistas, vê que ele é muito propositivo, né? Ele tem o que mostrar. Não, eu concordo com você, mas aí eu vou usar uma frase que o general Mourão falou para o Bolsonaro agora recentemente, quando o Bolsonaro criou briga com o Dória numa live. Quem te inquieta, quem te tira do sério, tem poder sobre você. Claro. E o Ciro, quando é o Ciro falando com os ciristas, é suave, é tranquilo, é o professor de direito, como ele gosta muito de se tratar. É um cara propositivo. O problema é o Ciro com qualquer outra pessoa que o questione ou que o dê uma estocada. Aí ele despiroca. Ele pega ar muito fácil, seja com repórter, seja com oponente. E aí que está o problema. É porque em campanha é isso que acontece. Mas você não acha Na televisão é isso que acontece. Mas você acha que, por exemplo, os debates ele não foi muito bem? Ele não foi até irônico e saiu muito bem? Ele venceu praticamente todos os debates? Pois é, Paulo Henrique, mas aí vamos lá. Na política, vencer debate não necessariamente quer dizer que você ganhou o coração das pessoas. Porque a ironia, às vezes, passa do tom e a pessoa se sente condoída com a outra pessoa que sofreu dela. Vamos lembrar Aécio e Dilma. Aécio, em muitos momentos, ele perdeu a chance de conquistar eleitores, por quê? Porque ele foi até misógino, foi agressivo com Dilma. Por mais que as pessoas não gostassem de Dilma, era uma mulher sendo agredida por um homem. Então, essa é a somatória de elementos que eu tenho que perceber naquele ato do debate. Tá certo? Por exemplo, Marina Silva teve um momento de destempero, quando ela meteu o dedo na cara do Bolsonaro. Ali, Marina Silva se empoderou e foi aceita e percebida dessa forma. Ganhou atenção. Se for o tempo todo, você estressa a galera. Então a minha questão, às vezes, com o Ciro é isso. É porque, de fato, parece que ele entra para os embates para vencer o embate. E ele pode até vencer, porque ele tem argumento.
Ele entra numa verborragia argumentativa que ele não dá espaço, ele é metralhadora. Só que para quem está assistindo, isso assusta. Ele lembra o Brizola, o saudoso Brizola, né? O Brizola era bem assim, né? Então, essa é a questão. Vamos lembrar, gente. Em 89 ele acabou com o Caiado e com o Maluf nos debates, né? Humilhou. Mas aí que tá a questão. Chamou de filhote de ditadura o Maluf. Agora a questão é, por mais que haja a política, a imagem da política. E quem ganha voto não é a política, é a imagem que as pessoas fazem da política. E aí é quem tem mais equilíbrio, quem tem mais poder de sedução e de uma argumentação convidativa que tem mais chance de ganhar o coração das pessoas. E ganhando o coração das pessoas é mais fácil ganhar o voto delas também. Entendi. Mas então, Marinho, só pra gente fechar essa questão do Ciro da esquerda, pra gente caminhar, a gente vai cansar o pessoal e eu vou te cansar também. Mas assim, o que eu percebo do Ciro quando ele está crescido, é que ele tá mantendo o eleitorado dele, isso é muito difícil, entendeu? Desde o primeiro turno de 2018, ele não perde eleitor. Pelo contrário, entendeu? As pessoas abraçam a causa dele, entendeu? A militância é muito forte. Hoje, se você olhar no YouTube, as entrevistas, lives, ele não tem menos de 500, 600, 700, 1 milhão de visualizações. Na Roda Viva que ele deu há 2 semanas atrás, já tem quase 1,5 milhões de visualizações. Entendeu? Então a militância é muito forte. As pessoas, pro bem ou pro mal, param para ouvi-lo. Entendeu? Porque ele tem algo a dizer. Ele é um cara muito argumentativo. Né? Eu concordo com você que às vezes ele perde o tom, né? Mas em certos momentos ele tem que se posicionar. Por exemplo, nesse mesmo Roda Viva, o Brasil debulhando em coronavírus e com a crise brutal de economia, e a Aoyama perguntando sobre Venezuela, sobre causas de aborto. Pelo amor de Deus, isso tira do sério. Você percebe? Pois é, velho, mas essa é a jogada. Claro, quem te tira do sério tem poder sobre você. Pelo menos na bolha que eu pertenço, que é mais à esquerda, não, e não só a cirista e peletista, muita gente foi solidária ao Ciro. Realmente, sacanearam o Ciro. Pô, gente, com tanta coisa importante, e vocês vão perguntar isso. E aí, assim, até influenciadores, Felipe Neto, muita gente que gosta do Ciro, falou, pô, mas que Roda Viva ruim, gente. Tanta coisa importante para se perguntar, e vocês ficam com essa miudice. Aí que tá. Eu assisti o programa e achei péssimo também. Eu achei que foi horrível. Não precisava daquilo. A minha questão, aí nós estamos tentando debater o que é razão, o que é racional e o que é construção de narrativa. O espólio político, né? O Ciro tem esse espólio. O racional seria o quê? Bom, a entrevista não foi boa porque ao invés de debater os assuntos importantes, tentaram provocar o cara. Ponto. Isso. A questão é, nem todo mundo que vai receber essa mensagem, que vai assistir o programa, ou que vai receber só os recortes que a oposição do Ciro vai fazer do programa e enviar por corrente de WhatsApp, vai ter essa mesma leitura. É verdade. E aí o que eu estou te falando é como consultor político. Você tem que tentar, ao máximo, minorar as possibilidades de criarem narrativas equivocadas sobre a sua fala. E o Ciro não tem essa preocupação. Ele furar a bolha. Essa autenticidade, exatamente, essa autenticidade dele, muitas vezes joga contra ele. Filho, no fim das contas, a campanha presidencial precisa de voto. E mais voto. E ninguém tem uma bolha suficiente para isso. Ou você tem a sua bolha bovinesca, bolsonarista, que vota em você ao arrepio de qualquer racionalidade e conta com um antipetismo colossal, ou então, querido, você está enrolado. Você tem que construir uma maioria muito mais ampla e muito mais miscigenada do que simplesmente aquelas pessoas que gostam de você ou que te aplaudem. Concordo. Na verdade, o que eu tenho visto é que ele tem conseguido furar a bolha, mas não necessariamente positivamente. Né? Por exemplo, hoje o Eduardo Bolsonaro e o André Fernandes, que é um deputado bolsonarista a favor dos milicianos, né, lá do Ceará, eles pegaram uma fala do Ciro falando com o Eduardo Moreira no sábado e falaram, olha só, o Ciro está atacando os pastores e padres, não era nada disso. Eles estavam falando que lá no governo do Ceará, quem fizesse culto, missa, enfim, sair secreto, seria preso, seria punido. E aí fizeram essa parte, entendeu? Isso pra mim é muito sintomático, que o cara tá começando a ganhar protagonismo, porque me parece que depois que o Lula saiu da cadeia, acabou. Cadê o Lula livre? O PT tá escanteado. Só não desapareceu. Mas essa questão dos Bolsonaro também, bicho, ó, Bolsonaro só fala pra dentro de bolha bolsonarista. Claro. Eu nem preocupo, cara. Claro, mas eu dei uma criticada no Flávio Bolsonaro, bem criticada. Ele postou uma bobagem lá, eu questionei a bobagem dele, ele apelou e me bloqueou. Aí o Eduardo Bolsonaro falou outra bobagem lá, eu comentei a bobagem dele, cara, já tem mais de 1.500 curtidas no meu comentário da bobagem do Eduardo. Mas pelo menos o Eduardo não foi tão menino igual o Flávio, que é senador, e me bloqueou.
Tá rodando lá no perfil dele, não sei até que dia ele vai deixar rodando, porque bicho, já teve mais de 20 mil visualizações a minha pagada de sapo do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, eles falam cada vez mais com uma bolha cada vez menor, mais concisa e, por isso, mais explosiva. Então, eles têm um potencial de destruição grande, porque quanto mais você pressiona uma energia, mais potencial de explosão ela tem. Agora, preocupar que está atacando o Ciro não tá é bobagem. Eu me preocuparia muito mais se a galera do Dória estivesse atacando o Ciro, o pessoal do Witzel, o pessoal do Lula, do que Bolsonaro. Porque, bicho, Eduardo Bolsonaro criticar alguém, cara, merece até palmas. O Lula ataca, né? Ele usa o DCM, o Brasil 247. Agora, nem tanto, porque, por exemplo, hoje saiu o manifesto, né? Assinado pelo Ciro Gomes, pelo Haddad, pelo Boulos, pelo Dino. Parece que, né, teve aí uma trégua, né, dentro da centro-esquerda. Mas, por exemplo, eu até falei para você no WhatsApp, quem que escolheram para ilustrar a matéria nessa reunião? Velho, mas isso aí pode ser só broderagem de jornalista também, tá? Para de ser apaixonado. Tá, por exemplo, tá, tudo bem. Mas aí que tá, o que eu percebo, afora o Lula, não tem outro nome forte, estadista, com alguma, digamos, força política própria para enfrentar a direita e centro-direita, entendeu? Isso é o que eu... Cara, mas vamos lá. O que eu quero deixar assim para as pessoas entenderem é: hoje não tem como debater eleição presidencial no Brasil. Não tem como debater 2022. Isso. Tem como a gente debater, sim, quem está ganhando protagonismo. E aí eu concordo com você. Dessa ala centro-esquerda, quem tem tido mais protagonismo é Ciro Gomes. Ponto. Isso a gente concorda sem problema. Agora, a gente tem que ver se isso se estrutura, se sustenta lá em 2022. E aí eu te faço uma outra provocação, que eu até já falei para você pessoalmente isso. De nada adianta o Ciro continuar explodindo nas suas bolhas e ganhando palmas, se o PDT não conseguir se articular para ter capilaridade elegendo prefeitos e vereadores dos municípios. Exatamente. Simples assim. Política se faz dessa forma. Se alguém está pensando em 22 e não está atuando na base para ampliar a capilaridade, elegendo vereador e prefeito, bicho, só está conversando em rede social. E aí é o que eu falo muito para os meus alunos e eu falei no curso de vocês. O cara quer ficar famoso, quer ser eleito. Simples assim. Exato. Eu concordo. É só para fechar então, né? Porque já tem quase uma hora que a gente está falando. Assim, por exemplo, lá em São Paulo, o PSB vai lançar, já lançou, né, o Márcio França, que quase deu vitória, com o Antônio Neto, que é o presidente do CSB, do PDT, filiado ao PDT de vice. Já costuraram essa. Lá, parece que em Recife também vão apoiar o filho do Eduardo Campos. Eduardo Campos, né, o PDT vai apoiar ele é do PSB. Lá em Porto Alegre, o PSB vai indicar o vice da Juliana Brizola, neta do Leonel Brizola, óbvio, do PDT. Lá no Rio de Janeiro, a deputada estadual Marta Rocha, do PDT, vai ser apoiada pelo Molon e o pessoal do PSB de lá, e ela já aparece em terceiro lugar, veja só, hein? Pode ser que ela ganhe só, pode ser que caia no colo dela essa prefeitura, porque ela é bem vista um pouco pela ala conservadora e ela é do partido de esquerda, né? E o Freixo tem aquele problema que eu te falei. Então, assim, o que eu percebo é que o PDT, o PSD, a Rede também, o PV, né? Eles estão se articulando para exatamente por isso, para ganhar capilaridade para 2022. E, por exemplo, o PDT e o DEM vão fazer algumas parcerias também. Lá em Salvador, o Prates, que era secretário do ACN Neto, ele filiou-se ao PDT e vai ser apoiado pelo DEM para ser sucessor. Ele é o favorito para ganhar. Então entendeu? Só um comentário. Você me citou grandes capitais. Capilaridade é na ponta, é lá no interior do Maranhão, é lá no interior do Nordeste. No Ceará, assim, prefeito de grande capital tem um potencial de transferência de voto para cima muito pequeno. Sim. Quem tem mais potencial para aglutinação de voto é prefeito de cidadezinha pequena, que tem interatividade com os eleitores, que consegue criar de fato um relacionamento. Então, assim, bacana, em nível de visibilidade, ser prefeito das grandes capitais, excelente, mas de capilaridade, ramificação, o trabalho de base, interiorizar mesmo dentro dos estados, é vital, cara. O PMDB se manteve muitos e muitos anos no poder, e até hoje está no poder, seja ele de quem for, porque ele conseguiu criar uma capilaridade no mais remoto rincão do Brasil. Isso. O PT, por um bom tempo, fez isso também.
Então, esses partidos têm que perceber que, ok, dominar as grandes capitais, mas se querem fazer uma rede de votos, tem que ir para as bases mesmo, tem que interiorizar o partido. Concordo. No Ceará o PDT está muito forte, né? Os Ferreira Gomes praticamente tomaram conta, né? Lá tem várias prefeituras, né? Devem ampliar isso, sobretudo por conta do que o Cid fez lá, né? De enfrentamento dos milicianos, que o Ciro vem fazendo, enfim. Aí realmente, aí tem que ver como é que vai ser aqui em Goiás, principalmente no interior de São Paulo, né? Que dá muito voto, tem muitos eleitores, do Rio de Janeiro. Vamos ver, né? No Rio Grande do Sul, o PDT tem certa força por conta Não, o cenário tá totalmente aberto ainda. O que eu tenho pontuado muito é que a galera parou de fazer pré-campanha, boa parte parou. Quem ainda está conseguindo capitalizar nessa pandemia são as pessoas que já têm mandato, porque continuam trabalhando os seus mandatos e com isso ganhando visibilidade, né? Eu acredito que não vão... A gente tem que esperar a gente tem que esperar os resultados dessa eleição, né, de 2020 para projetar um pouco melhor como vai ser 2022, né? Sim, não. Qualquer coisa sobre 22, eu assumo sobre tudo que eu falei aqui nessa live. É especulação. Muda muito rápido. Tá muito mais fácil de pensar agora, 2020, e a minha leitura é que boa parte dos candidatos e pré-candidatos pararam de fazer pré-campanha. Estão achando que não vai ter amanhã, e vai ter amanhã. Vai ter sim, e quem não tiver fazendo esse trabalho de fixação, de ocupar espaço, de criar relacionamento agora, de se tornar de fato um polo de segurança no meio dessa crise toda, não vai ganhar, vai perder a eleição, né? E aí, cara, é só chorar mais 2 anos. Para fechar, Marco Marinho, já que você citou aí as eleições, e aí, você acha que vai ser no processo normal, mês de outubro, primeiro turno, ou deve adiar em um mês? Tem um mês tudo, um mês a campanha, pré-campanha, campanha e eleição. Você acha não, que pré-campanha não tem como. Pré-campanha não tem como adiar, né? Pré-campanha não tem como prorrogar. Campanha oficial, perdão. Campanha oficial. Você acha que começa dia 15 de agosto ou deve adiar final de agosto, meio de setembro? Cara, não sei. Eu sinceramente acho que está muito cedo ainda para tomar essa decisão. Tá? Eu acho que o processo tem que seguir o rito normal, como está previsto. Eu imagino que até agosto a gente já vai ter tido aí uma tranquilizada nessa questão da pandemia, já vai estar isso muito mais amainado, ou pelo menos a gente vai ter mais noção de como lidar com o vírus, porque o vírus vai permanecer, né, vai continuar em circulação. Eu só espero que não inventem moda de cancelar a eleição, porque aí você vai jogar contra o processo democrático, eu acho isso um absurdo total. Agora, a grande realidade é a seguinte, Paulo, que se for postergar a data de início da campanha oficial e da eleição, de fato, o que aconteceu então, de verdade? Você só aumentou a pré-campanha. É verdade. De qualquer forma, quem está fazendo pré-campanha tem mais potencial de vitória. Quem começou a pré-campanha ano passado, e se for prorrogar a data da eleição, vai ter o quê? Mais tempo de pré-campanha. Ou seja, não perde. Quem está fazendo um trabalho de consolidação de imagem, de reverberação do nome, não está perdendo nada. Seja eleição em outubro, em novembro ou em dezembro. É isso que os caras não entendem, velho. Bolsonaro fez campanha 4 anos, sem falhar um dia. Foi. Lula fez campanha quantos anos, sem falhar um dia para ser eleito em 2002? Mais de 13 anos. É isso que o que falta as pessoas entenderem, é que quem quer disputar mandato, está o tempo todo disputando mandato. E o disputar mandato que eu falo é se viabilizar enquanto nome, é ter imagem consolidada, é as pessoas saberem te identificar em relação a alguma bandeira que você defende, é ter credibilidade construída. E nesse momento de crise social, o que as pessoas mais esperam? Alguém que elas possam acreditar, confiar. É verdade. Não tem ninguém fazendo isso? Ou tem algumas pessoas fazendo isso sim, tá? Tem alguns já vereadores com mandato que estão sabendo trabalhar nesse tempo, tanto para justificar os votos que tiveram, quanto para buscar votos no ano que vem, na próxima eleição. Agora, quem acha que vai ganhar mandato ficando em casa em posição fetal, chorando embaixo da cama, vai dar não. Vai perder a eleição, né, de véspera. Vai perder. Isso aí. Com certeza. Cara, muito bom falar com você, vamos fazer isso, mas a próxima vez vamos fazer no YouTube, né, porque no YouTube eu acho que é melhor, né, eu acho que até a audiência, né, eu acho que é a maior, e pelo notebook eu acho melhor pelo celular, né. Eu apanhei não, a gente faz, vamos. Nós temos muito tempo para fazer live, porque não tem mais o que fazer também. Vamos fazer sim. Então, galera, eu peguei carona aí no perfil do professor Marcos Marinho. Me sigam aí no Instagram, quem não me segue. Porque eu sempre posto muita coisa, né? Não só sobre o Ciro, mas sobre política de maneira geral, né? Sobretudo bordoadas no Bolsonaro, né?
adoro bater no Bolsonaro, é muito fácil, né, para mim. Ele dá muito combustível. E é isso, foi um prazer, professor Marinho. Vamos fazer mais vezes. Obrigado a todos, né, que ficaram até agora assistindo. E é isso. Fiquem em casa, ouçam os especialistas, deem uma banana para esse idiota do Eduardo Bolsonaro. E é isso. A gente vai passar por essa crise. Beleza, pessoal, agradeço mais a audiência de todo mundo aí. Valeu, Paulo Henrique, pelo convite. Depois eu te mando aí a conta do aluguel do meu perfil aqui no Instagram. E como eu te falei até na minha live de sábado, tá? Minha live está disponível aqui no IGTV do meu perfil e também lá no meu canal do YouTube. Pessoal, vamos fazer o que a gente puder fazer para passar isso da melhor forma possível, tá? Vai passar e eu quero que você esteja de pé ao meu lado quando tudo passar e a gente puder caminhar adiante, beleza? Abração, boa noite a todos, valeu! Valeu!